E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Digital. E hoje nós vamos falar sobre a face luminosa do dinheiro. É claro que a outra aula deixou bem claro que o dinheiro pode sim trazer coisas ruins para a vida do ser humano, mas nessa aula nós vamos ver alguns exemplos de que o dinheiro pode sim trazer muitos benefícios para a expansão do reino de Cristo e também para o cumprimento do propósito de Deus na vida dos seus filhos. Bom, a gente utilizou uma base bíblica em 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. Eu vou ler aqui. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, nesse versículo fala que nós precisamos estar felizes com o que a gente tem. A gente não trouxe nada para esse mundo e a gente não vai levar nada desse mundo. Então a gente precisa ter esse desapego com as coisas aqui, as coisas terrenas, as coisas materiais, porque a gente não vai levar nada daqui e a gente não trouxe nada para cá. E por isso que nós devemos estar felizes com o que nós temos, porque tudo é do nosso Deus e essas coisas materiais vão ficar. Então esquece isso. E aí, falando sobre a face luminosa do dinheiro, nós vemos alguns exemplos nas escrituras, na Bíblia, de como Deus, como Deus coloca algumas pessoas e como nós podemos utilizar as nossas riquezas, os nossos bens em prol de uma comunidade, do nosso ministério, em prol do próximo, que está precisando, enfim. No Antigo Testamento, nós vemos muito sobre a generosidade de Deus ao dar muitas riquezas a alguns determinados homens. Eu vou fazer como na aula passada, eu vou passar alguns trechos e aí vocês abram aí na sua casa. O primeiro deles é Abraão. Os trechos ficam em Gênesis 13, 2, 5 e 6, Gênesis 15, 12 ao 14. O segundo é Isaac, que fica o trecho em Gênesis 26, 12 a 14. E o terceiro, Salomão, o trecho fica em 1 Reis 3, 13 e 1 Reis 10, 23. E o quarto e último, nós vamos falar sobre Jó, que fica em Jó 42, 10 e 12. E aí no Novo Testamento a gente vê muito claro como as pessoas que tinham grandes posses, eram ricas, elas utilizavam esses bens para ajudar no seu ministério e para principalmente ajudar o próximo. Então a gente tem alguns exemplos, eu vou passar aqui as referências e aí vocês abram. O primeiro é José de Arimateia, que fica o trecho em Mateus 27, do 57 ao 60. O segundo é alguns exemplos de algumas mulheres, que fica em Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3. E Bernabé, que fica em Atos 4, 36 e 37. E a gente vê como é importante quando a gente tem algo, quando nós temos alguma coisa, que pode ajudar, não só no nosso ministério, mas pode ajudar ao próximo, né? E então a gente pode fazer esse link e utilizar tudo que a gente tem em prol do reino de Cristo, em prol do nosso irmão, que acaba sendo um ministério também, né? Na verdade, eu imagino que ajudar ao próximo é um dos maiores ministérios que a igreja e nós como cristãos e como igreja, temos. Utilizar as nossas riquezas, utilizar tudo aquilo que nós temos para ajudar ao próximo é muito importante. Então, isso é uma face muito luminosa do dinheiro. E nós precisamos confiar no sustento que vem dos céus, no sustento que vem de Deus, E à medida que a gente entrega a nossa vida financeira para Deus, nosso relacionamento, nós vemos que no nosso relacionamento com Ele fica muito íntimo isso. E é legal porque a gente acaba esquecendo das coisas ruins que as riquezas trazem e a gente acaba olhando mais para as coisas boas que ela pode nos trazer, inclusive no nosso relacionamento com Deus. E aí nós precisamos confiar no Deus Supremo e saber, que a Bíblia ela afirma que Deus é dono de tudo e Ele é nosso Pai, Ele não vai nos desamparar. Confiar no Deus provedor e lembrar lá em Êxodo, quando no deserto Deus supriu Israel com alimento, água e vestes.
confiar nos ensinamentos de Cristo. Lá em Mateus nós vemos no Sermão do Monte que Jesus assegurou que Deus sabe de todas as nossas necessidades e Ele vai supri-las. Mas Ele sempre ensinava as pessoas que ele pregava ali a buscar isso em oração, sempre pedindo a Deus as suas necessidades, que Deus vai ouvir e atendê-las sim, com toda certeza. E também confiar nos ensinamentos dos apóstolos. Nós temos ali um exemplo de Paulo, quando ele fala para Timóteo advertir os ricos, para que eles confiassem somente em Deus, não nas suas riquezas ou nas suas posses. Então a gente vê que a visão prática da face luminosa do dinheiro é onde se cria, quando se cria cristãos que são comprometidos com Cristo e amam verdadeiramente o nosso Pai, nós vemos que eles podem adquirir muitas riquezas, mas mesmo assim eles não vão ser corrompidos, né? Nós temos alguns exemplos de igrejas que são comprometidas com o reino, como por exemplo ali os membros da igreja primitiva, que eram generosos uns com os outros, a gente vê lá em Atos, e também nós vimos em 2 Coríntios, os pobres da igreja de Macedônia, que também que eram generosos uns com os outros também. Dessa forma, esses recursos, que eles utilizavam esses recursos e direcionavam eles para que toda a igreja e todo mundo usufruísse daquele bem. E isso era muito interessante, né? Nós vemos essa união, esse povo que pensava uns nos outros, e era muito legal, muito massa. E nós vemos também alguns exemplos, né, na Bíblia de pessoas que eram comprometidos com o próximo. Um dos grandes exemplos ali é Jó. Se você ler ali o livro de Jó, você vai ver que era um cara extremamente incrível. Bom, de fato, hoje nossa aula foi muito rapidinha. Então, nessa lição, ela só é um complemento da última aula, né, que é a face sombria. E nós aprendemos aqui que as riquezas que nós temos, os bens que nós temos, mesmo que não sejam coisas muito luxuosas ou coisas grandiosas, tudo aquilo que a gente tem é uma generosidade que o Senhor nos proporcionou também. Né? Quando eu já tinha citado esse exemplo na última aula, quando nós conseguimos um emprego, que Deus colocou aquele emprego na sua vida, ou outros exemplos menores também. E o que é interessante quando você reconhece esse presente que o Senhor te dá e você utiliza ele para o bem de outra pessoa, ou você utiliza ele para o bem do seu ministério. E aí, assim nós vivemos no reino de Cristo, né? Essa é a importância de entender que o dinheiro ele tem o seu lado ruim também, mas a gente não pode esquecer jamais que ele tem o seu lado bom e que a gente precisa usar ele para esse lado legal, né? Que o dinheiro ele não seja um bem que seja para a gente brigar, mas que seja para a gente utilizar ele para o bem de uma comunidade, para o bem de uma pessoa. E isso que é o mais interessante da face luminosa do dinheiro. E aí nós vemos alguns exemplos. Então vocês leem aí os trechos que eu citei, e aí vocês vão ver esses exemplos como são interessantes. E é isso aí, galera. Até mais! Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais essa semana. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e que nós possamos ser cada dia mais gratos por tudo que o Senhor apresenta na nossa vida, ó Pai. E que nós possamos entender, ó Deus, que tudo aquilo que nós temos veio do Senhor e é para o Senhor também. E que nós possamos utilizar os nossos bens, as nossas riquezas, as nossas posses, para também abençoar a vida do próximo. Senhor, esteja abençoando cada um que está assistindo, esteja abençoando cada lar, cada pessoa. Que o Senhor esteja entrando na vida de cada um, Senhor, e operando milagres, ó Pai. Esteja cuidando de nós nesses momentos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.